aí por trás do futurismo. Né? Bom, e aí eu vou introduzir o que vai ser o tema da aula de hoje, né? Essa experimentação artística envolvendo a chamada fita de Moebius, né? Então, acho que foi em 1843, se não me engano, e Moebius ele sugere uma outra dimensionalidade, né? Que tem a ver com a questão, na verdade, do ponto de vista matemático, de orientabilidade, né? Que ainda não era bem compreendida, e ele aparece com um objeto, né? Na verdade, tem uma outra proposta alguns meses antes, mas o que ficou a ideia o termo foi batizado como fita de Moebius, que é um objeto que essencialmente é uma superfície com uma única componente de fronteira, né? Ela não é orientável, então você tem sempre um único lado e você tem apenas uma única borda, né? E ela representa um caminho que ela não tem nem início nem fim, é infinito, e você pode percorrer, né, toda a fita, né? Ela aparentemente ela tem dois lados, mas na verdade ela tem um só, né? E essa fita, a fita de Moebius, ela é usada no símbolo do INPA, né, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, para você ver o quão, para os matemáticos, né, o quão interessante ela é. E ela aparece, né, tem alguma série de algumas propriedades que a gente vai experimentar hoje aqui. Então, se eu faço um corte nessa fita, na verdade vai aparecer dois loops, né? Se eu faço um corte a um terço do comprimento, né, você tem um loop com uma outra fita embebida nela, e aí tem N situações que a gente vai estar explorando aqui hoje, né, sob diferentes perspectivas. Bom, eu vou voltar mais daqui para frente, daqui a pouco, na própria fita de Moebius, né? Isso pode ser estendido para outros objetos, né? Um deles é a garrafa de Klein. Klein, na verdade, foi um matemático, Felix Klein, que ele sugere, né, uma superfície que também não é orientável, ou seja, essas noções de direita, esquerda, para cima e para baixo, elas perdem o sentido, né? Então, por isso, você impõe essa ideia em termos de uma quarta dimensionalidade, né? E essa garrafa nada mais é do que duas fitas de Moebius, né? Eu deixo a imaginação de vocês aí depois para tentar entender, né, essa afirmação que eu coloquei, né? Bom, mas esses objetos, do ponto de vista matemático, eles serviram para inspiração, muitas inspirações em arte, né? Uma delas são as figuras do Escher, né, que essencialmente isso aqui é uma fita de Moebius, né, como também, né, as imagens clássicas que trazem até uma certa ilusão de ótica, né? Ele brinca muito com esse padrão, mas o que ele na verdade está fazendo é uma representação que conversa muito com a topologia que a fita de Moebius oferece, né? Então você consegue fazer explorações no infinito, ou mesmo entender situações que é uma metamorfose dessas imagens, dessas figuras, que conversa bastante com o que a gente tem em alguns fenômenos em física de partículas e física da matéria condensada, né? Que é essencialmente quebra de simetria, né, com a formação, com a transformação, né, a metamorfose de uma situação em outra, né? Completamente diferentes, mas de alguma forma elas são formas que eles acabam se conversando e você tem uma maneira matemática de estar fazendo essa descrição, né? Do ponto de vista do Brasil, eu agradeço a Dinara que me deu essa dica, né, da Lygia Clark, onde ela tratava, isso aqui foi um objeto que apareceu no MoMA, né, no Museu de Arte de Nova York, né? Você vê a importância que é a Lygia Clark do ponto de vista de arte do ponto internacional, né? E o que ela a provocação dela aqui, né, isso foi no final da fase dos bichos dela, para quem quiser experimentar e dar uma pesquisada, e essencialmente ela propõe uma fita de Moebius, né, onde a ideia é que você possa estar desconstruindo ou desmaterializando a obra de arte, ou seja, ela vai cortando essa fita, né, até chegar um momento que você não consegue cortar mais, né, e você vê o efeito que né, esse processo, né, é algo que depois a gente pode pode explorar aqui, né, se for do interesse
né, de algum de vocês ir para a parte de artes visuais. Né? Bom, então o que é que, de fato, essa fita, né? Professor, Opa. só fazer um adendo que a ideia não foi minha, né? Foi da Roberta, que é uma amiga nossa que participa com a gente desse processo, e ela está aqui na sala também, ela ajudou a Opa, construir. Roberta, super Ela, obrigado pela presença. Eu não tô te... Se você quiser interferir, por favor, fique à vontade, tá, Roberta? só avisando que não, não foi sobre mim. Acho que a Roberta, ela pode falar melhor, mas ela trabalhou, né, na montagem dessa exposição da Lydia Clark. E é isso, ela está aqui com a gente, então tem artistas entre nós. Então aproveitem bastante aí. E, por favor, Roberta, fique à vontade de fazer qualquer intervenção, né? Se eu falar alguma... Vocês vão ver que é uma experimentação bastante divertida, né? Mas, de novo, pode trazer alguma informação que você quiser aqui ao longo da conversa, tá bom? E super obrigado por tá nos prestigiando aqui nessa discussão. Bom, o que é que a gente vai... onde é que a fita de Moebius aparece, né, em vários... E aí é onde vai nosso início de termos de processos criativos. Né? Para quem gosta de física experimental, né, recentemente se criou uma forma, né, de fazer um setup onde a gente conseguia dobrar a luz, né, entre aspas, eu tenho que ter muito cuidado aqui com os termos que eu vou usar, onde essencialmente a gente fazia com que a luz se transformasse numa fita de Moebius, né? Então você conseguia criar uma situação onde você tinha apenas um lado, né? E isso você poderia verificar isso experimentalmente. Então, ela tem várias aplicações, né? A gente pode conversar bastante aqui, né? Aqui eu trago alguns dos resultados que foram apresentados, né, nesse trabalho. Aqui a geração do ponto de vista computacional, numérico, né? E a observação, né, o que seria, né, esse dobrar a luz, entre aspas, né? De novo, muito cuidado com a linguagem que eu vou usar aqui, para a gente tá vendo esse objeto, né, como uma fita de Moebius, ou seja, você transforma a luz como uma fita de Moebius. Né? Tem N ilustrações bastante inspiradas no Escher, né? Então você pode ficar aqui a vida inteira olhando essas formigas indo e vindo, essencialmente você cai num caminho infinito, né? Onde a ideia é que a gente possa estar explorando essa questão de não da orientabilidade desses objetos, ao mesmo tempo, né, é algo que conseguimos ver, mas que ele traz a ideia de infinito, a gente já vai ver, eu vou estar mostrando para vocês algumas atividades nessa direção. Né? A fita de Moebius, para quem não sabe, ela, na verdade, é o símbolo, né, da reciclagem. Né? Então, essa ideia de você, de uma forma infinita, estar transformando, né, e reciclando objetos. Né? Então, ela foi ela foi uma inspiração para se criar esse vínculo. E uma das experimentações que possivelmente a gente já está mostrando para vocês é que você pode brincar com isso, né, com música em várias outras frentes. Né? Então, eu vou mostrar, né, como a gente faz uma fita de Moebius, né? Mas antes eu vou estar mostrando, apresentando para vocês o que a gente vai estar fazendo hoje, de fato. Né? Então, para você construir uma fita de Moebius é muito simples, né? Essencialmente, você pega uma tira de papel, ela pode ser de qualquer... eu usualmente uso 3 dedos como para te dar a largura, e você pode colocar um X de uma extremidade, um X na outra, a ideia é que esses 2 X eles acabem se conversando. Né? E aí, com isso, você fecha a fita. Né? Eu vou fazer isso na prática aqui para vocês daqui a pouco. Né? Mas é algo que, em 1 minuto, a gente consegue criar, né, essa fita. O que a gente vai estar propondo? Né? A gente vai estar propondo que vamos construir essa fita de Moebius, né, juntos, e depois, a depender do interesse de vocês, né, a gente vai explorar esse objeto sobre diferentes perspectivas, seja em poesia, em artes visuais. Né? Aí eu vou dar um exemplo do que é, por exemplo, no caso em poesia ou em literatura, né?
Tem uma música que eu gosto bastante do Arnaldo Antunes, né, do Titãs, que na verdade é um ciclo, né? Não é o que não pode ser que não, é o que não pode ser que, e aí vai indo. Né? Infinitivamente, você vai rodando aqui nesse texto. O que eu fiz, deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Eu escrevi a letra do Arnaldo Antunes, né? Criei essa fita de Mobius, e agora, a depender de como você enxerga essa fita, não sei se vai estar legal aqui para vocês verem, deixa eu tentar, vou parar aqui a projeção, e talvez aumente aqui para vocês, vamos ver. Talvez consigam ver melhor, né? Então, que essencialmente eu fui escrevendo a letra, né? E agora você pode ter uma releitura desse poema do Arnaldo Antunes, né? Onde eu não vou fazer aquela sequência que ele fez, mas eu vou estar olhando, assim, o que eu estou olhando para mim aqui é não que ser pode, vai ser pode. E aí você vai vendo variações, né, dentro dessa perspectiva, né, que você pode estar trabalhando com as palavras. Então, essa é uma sugestão. Obviamente, vocês vão ser bem mais criativos do que eu. Vocês não vão copiar de outra pessoa, né, como eu fiz. Eu vou nem comentar sobre se você quiser brincar, né, com a coisa do infinito. Você pode pensar em N mensagens aí que você pode representar o infinito da maneira mais interessante que você queira. Da mesma forma, isso pode ser também pensado em termos de artes visuais, né? E aí tem outras brincadeiras que a gente pode fazer, né? Que é a questão da música, como havia comentado. Então, eu chamo a atenção que você não precisa saber teoria musical para fazer essa experimentação, tá? A gente tem N formas de fazer isso de uma maneira muito mais direta e que permite a gente criar quase que um gerador aleatório de músicas, de sons ou ritmos, né, se for o caso, bem como também de dança, né? Então, a gente pode criar várias situações. Eu volto, vocês vão ver quão ruim eu sou em termos de desenho, né? Deixa eu ver se eu... O que eu criei foi várias posições desse... Sou eu, na verdade, aqui, mas tentando desenhar movimentações do meu corpo. E aí a ideia é fazer uma fita de Mobius, né? De tal modo que agora novas movimentações, novas coreografias pudessem ser exploradas. Também fica aí à vontade de vocês experimentarem, né, a fita de Mobius. Isso pode ser, se seu interesse for em termos de moda, né? A fita de Mobius ela é usada para criar vestimentas, bem como acessórios, né, de bolsas, sutiãs, em situações. E para quem curte games, né, a gente pode pensar em construir um xadrez, que é uma fita de Mobius, então ele deixa de ser limitado e agora é um xadrez infinito, né? Então, as movimentações da peça, aí você tem que usar um pouco da imaginação de como fazer, né? E ter sempre essa noção que você está tratando de um objeto que tem um único lado, mas ele é infinito, né? E tem uma única borda, né? E para quem vai estar interessado da parte de digital, né? A gente pode tanto estar pensando em termos de como é que essas curvas elas podem ser geradas computacionalmente, né? E da mesma forma como que a gente pode estar trabalhando essas diferentes visões, né, da fita de Mobius com ou ilustrações, você colorir da maneira que você achar mais interessante, né? E eu, de novo, deixo aí aberto para quem tiver alguma outra ideia, né, pode trazer, aqui é um espaço livre de experimentação. Então, vocês se sintam bastante à vontade de estar explorando aquilo que vocês acharem mais interessante. Diga lá, Dinda. É uma pergunta do chat da Mariana. Professora, essa atividade também deve estar no caderno do artista? Posso ir desenvolvendo essa ideia ao longo dos dias? Certamente. Então, a ideia é que a gente está começando, né, essa atividade, e aí você pode fazer esse registro no caderno do artista da forma que você escolher, né? Seja por um registro fotográfico, um vídeo, animação, né, som. Então, você tem essa liberdade de poder estar fazendo esse registro da maneira que você mais achar interessante. Tá legal?
Mais perguntas? Se não, só pelo tempo, né, eu vou rapidamente estar mostrando para vocês. Né? Então, o que é que eu preciso? Eu vou usar uma folha 4, tá? E eu cortei essa folha 4 numa distância de 2, no meu caso aqui, 2, 3 dedos. E vou estar utilizando também, no meu caso aqui, né, uma fita adesiva, né? E, essencialmente, em cada uma das... Isso, Chagas, importante. Em cada uma das extremidades desse meu papel, eu coloquei um xizinho. Né? Então, aqui, primeira extremidade, segunda extremidade. Né? Então, o que eu vou tentar fazer, né, note que se eu tentar juntar as duas, né, você tem um círculo, né, mas eu vou querer fazer com que esses dois X eles se encontrem. Então, dessa forma, eu vou ficar com esse objeto. Então, o X aqui, o outro X, né, e com isso, eu vou usar o Durex para estar fechando, né, a minha fita. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Vocês vão ter o tempo para estar explorando, né, E aí um primeiro exercício que vocês possam imaginar, né, seria a gente pegar uma caneta e mostrar para vocês, né, que ela tem apenas um lado. Né? Então, qual que é o exercício? Eu vou começar um ponto, marquei aqui na minha fita esse ponto, né? E com isso eu vou caminhar ao longo da fita. Então, vocês podem ir fazendo. E aí, essencialmente, seguindo o mesmo caminho que está aqui. Né? Um pouco de cuidado, é que eu não sou... Então, estou andando no caminho inteiro. Né? E ao longo desse comprimento, ou melhor, ao longo desse caminho, quero ver o que é que acontece até e vocês podem experimentar da maneira que vocês acharem. Uma alternativa a esse exercício é ver em termos da borda. Né? Esse note que eu sempre andei no mesmo lado. Então, do ponto de vista da caneta, o que é que ela está fazendo? Ó? Da forma de orientação, ela está sempre caminhando sobre o mesmo lado. Então, essa é uma maneira de mostrar que, de fato, essa fita, né, ela tem apenas um único lado. A outra brincadeira que a gente vai fazer é a seguinte, né? Eu vou deixar depois para vocês brincarem. Vou usar agora uma tesoura, né? E tem duas possibilidades. Né? Vou começar com a primeira, que é fazer um corte no meio da fita. Né? Então, de uma forma, vou usar aquele mesmo ponto como referência. Então, fazer um pequeno corte nela. E agora eu vou ir cortando, né, ao longo daquele caminho que eu acabei fazendo. Né? Bom, o que é que acontece com a fita? Né? Ela agora tem dois loops. Ela continua com um único lado, né, uma única orientação e dois loops. Se eu faço esse mesmo corte a 1/3 da fita, né, o que é que acontece é isso aqui. Ó. Você cria uma gola, né, e esse outro loop. Né? Então, vocês podem experimentar, né, ao longo desse processo. A ideia é que, depois disso, a gente possa estar explorando, seja do ponto de vista de música, de artes visuais, poesia, né, moda. E aí, para a gente fazer esse processo de divisão,
eu queria entender um pouco do que vocês gostariam de estar explorando. Eu vou fazer um poll aqui, vamos ver se funciona, que é uma enquete sobre... aqui está para... Deixa eu só mudar rapidamente, senão... Professor? Opa, Dindara, diga. Estão perguntando aqui se dá para criar infinitos loops. Isso eu deixo como dever de casa, tá? Eu acho que a gente cai naquela questão da Lydia Clark. No sentido que eu posso ir fazendo cortes e cortes e cortes e cortes, aí eu vou chegar talvez aí nos átomos, talvez nas partículas, né? E aí tem questões mais profundas que podem aparecer por conta desse questionamento. Muito interessante a pergunta. Eu vou lançar aqui essa enquete, tá? Entendo que esse amanhã, na verdade, é hoje, tá? Quero ter feito isso ontem. Eu não sei se está aparecendo para vocês. Pode... Sim, professor. Só lembra de botar a co-host para nós. Desculpa. Imagina. Como eu havia comentado, né? Vocês fiquem à vontade de estarem passeando entre as salas. Né? Engraçado. Pedro, eu vou tentar colocar aqui para... Eu acho que só falta... Yes. Professor, travou tudo aqui do meu computador, eu estou meio perdido. O que tem que fazer? Eu não sei se está aparecendo para você. Tem uma enquete quanto a qual dessas frentes aí do ponto de vista artístico você gostaria de estar explorando hoje. Você chegou a responder? Senão a gente pode colocar, eu vou fechar. Então, eu respondi, só que eu não sei se na hora que travou contou ou não. Mas eu não se gostaria de preocupe. artes visuais. O que a gente vai fazer aqui é só para tentarmos identificar quantas salas a gente tem que abrir, e aí você entra na sala que você tem interesse. Tá legal? Tá, perfeito, tá bom, obrigada. Eu vou parar então aqui a enquete, né? Vou compartilhar com vocês, espero que vocês estejam vendo. A gente tem uma parte, acho que 20, tá mais ou menos separado, principalmente a parte de literatura, né? Texto, poesia, arte visuais, música são os três principais, né? Então, eu vou estar abrindo 6 salas, onde a sala 1 vai ser a parte de texto e poesia, a sala 2, artes visuais, 3, música, 4, moda e design, né? Arte digital. Então, vou ajudar vocês aqui nesse processo. Vamos lá. Estão perguntando aqui o que faremos na sala. O que é que a gente vai fazer na sala? Bom, primeiro vamos criar, cada um de vocês vai criar a sua sala, a sua fita de móveis, né? E, a depender do tópico que você escolher, né, você vai usar essa fita de móveis como uma forma de fazer uma experimentação artística, seja em poesia ou texto, se você escolheu a poesia ou texto, seja do ponto de vista de artes visuais, se você escolheu artes visuais, seja música, dança, moda, né, e a parte de arte digital, tá bom? Então, eu vou usar essa
Vocês estão vendo, né? Eu vou usar essa indicação para quais salas vocês teriam que estar entrando, né, do interesse de vocês. Eu vou parar aqui de compartilhar, né, e vamos abrir as salas. Vou abrir 6 salas, e aí vocês entrem, né, naquele tema, que é o tema de maior interesse para vocês, né? E aí, a nossa equipe, a gente vai estar visitando, mas o primeiro exercício que eu vou sugerir para vocês é tentar criar, né, a fita de módulos, usando papel, caneta, papel e durex ou cola, né? E depois a gente fazer essas experimentações do ponto de vista artístico. Tudo bem? Então, antes de criar a sala e as pessoas dispersarem, perguntas. Se tem alguma? Está clara a atividade que a gente vai estar realizando? Perguntaram aqui se é para terminar hoje. Isso, né? Então, a gente não vai finalizar hoje, né? Mas que a finalização vocês deixem registrado no caderno do artista de vocês. Tá? Aí, professor, acho que esse link também seria legal compartilhar, né? Porque eles vão poder ver a fita, esse que está no cantinho do slide, não é? Do GeoGebra. Ah, sim. Esse aqui, na verdade, é do ponto de vista da arte digital, né? Se vocês quiserem, eu posso deixar disponibilizado também no chat, para vocês experimentarem, né, a visualização da fita, mas aí do ponto de vista de simulação, né? Eu vou ser bem técnico. É uma representação paramétrica da fita de Moebius, né? É o que a gente usa para poder fazer a programação, né? E você vê digitalmente esse objeto. Tudo bem? Mais questões? Então, uns 10 minutos. Só tem mais uma pergunta. Claro, depois eu finalizo. As salas 7 e 8 podem ser sobre algum assunto que já está definido em outra sala? Olha, em princípio, eu estava pensando em abrir apenas 6 salas, né? Acho que pelo número de pessoas, se a gente entender que está muito grande, a gente pode criar outras salas, né, e poder estar passando as pessoas para lá. Tudo bem? Eu acho que muito da experimentação, ela vai ser uma discussão, vocês vão estar fazendo atividades mais individuais do que, de fato, uma discussão em grupo, né? Vai ter uma discussão em grupo no início, mas depois vai ser experimentações, cada um vai fazer da maneira que achar mais interessante. Tá? A gente se vocês acharem interessante, a gente pode criar mais salas com a possibilidade de aparecer outros tópicos também, né? Isso não é um problema. Vou criar 8 salas de qualquer forma, né? E aí eu deixo essas 7 e 8 ou mudanças, né, de subdivisões nas salas, ou se o grupo entender que quer tratar algum outro assunto, né, fique à vontade de estar fazendo. Legal? O que eu ia comentar é que, então, faltando uns 10 minutos antes do final da aula, eu vou trazer todos vocês, nós traremos, né, vocês de volta aqui para essa sala principal. Eu, de novo, incentivo que vocês possam estar caminhando entre as salas, tá? Então, aproveitar o que está sendo discutido nessas diferentes frentes. Tá? Mais alguma pergunta? Eu vi aqui uma mensagem no chat, eu acho que muito cuidado, né? Eu sei que vocês são adultos, né? Estão no curso de física, mas cuidado com tesoura, mapeador, né? No colo dedo, se for usar uma cola, que seja uma cola que ela não vá aí usar super bonder ou coisa do tipo, né? Eu não vou me responsabilizar com qualquer ação, né, de desatenção por parte de vocês. Faz parte da experimentação também a dor, né? Se você consegue, pessoal de performance adora esse tipo de coisa, entenda como um processo criativo também, tá? Estavam perguntando aqui se o trabalho a ser apresentado é individual ou coletivo. O trabalho seria interessante que fosse individual, né, para cada um ter essa experimentação, mas, obviamente, a ideia pode surgir de um coletivo.
né? Então, acho que a ideia do individual é mais para vocês experimentarem mesmo, fazerem a fita, ver, se convencer aí da questão dessas propriedades da fita, né? Explorar com diferentes olhares, né, esse objeto. Tá legal? Mais perguntas? Se não, vou aqui abrir as salas e aí fiquem à vontade de estar... a gente vai usar esse mesmo código que está aparecendo aí para vocês. Professor, eu tô sem co-host também. Se puder me passar. Eu achei que eu já tinha feito isso. Perfeito. Roberta, não estou te vendo, mas se você quiser... Professor, Opa, oi, deixa eu tirar uma dúvida. O que acontece? A gente tem que fazer a fita, mas a fita é mais uma questão de inspiração, não precisa ser na fita a coisa que a gente vai elaborar ou necessariamente precisa? vai ser na fita, né? Então, porque Na fita? isso. Uhum. Porque o que eu estava pensando, por exemplo, em coisas como a dança, e aí eu pensei também o interesse espontâneo do grupo 1. Eu estava na dúvida, por exemplo, se eu ia fazer uma dança ou eu ia fazer um jogo, ou o conceito de um jogo que se baseasse na fita de Möbius. É, e essas coisas são, acho que são mais difíceis de ser representadas em papel, sabe? Seria interessante, por Então, exemplo... como no caso da dança, como eu havia comentado para vocês, né, a gente pode fazer um desenho que seria essas movimentações, né, como está aqui. Não, eu até entendo. É que, assim, por exemplo, a gente tira um pouco da... Como é que eu posso dizer? O meio, por exemplo, às vezes é importante. Por exemplo, se você... A maneira como você interpreta, por exemplo, se você tiver um espelho, né, uma superfície espelhada, na frente de onde você tem que fazer uma coreografia, certo? E a parte da coreografia de cima, ela é complementar da do outro lado do espelho, por exemplo. Eu pensei isso enquanto estava pensando na ideia de duas pessoas, uma de cada lado da fita. E aí, no caso, elas, na verdade, estão num mesmo Aí percurso. você vê que, na verdade, a fita tem apenas um lado, né? Esse aqui Exatamente. Elas é o estão no sítio mesmo dela. percurso, só que uma na frente da outra. Exatamente. Não, ela não Perfeito. está na frente da outra, não. Não? É bom, porque não é orientável, né? Não dá para você Exatamente. colocar Então, Então, aí, essa assim, é a beleza da fita de móveis, né? Então, acho que fica mais como uma provocação. Acho que experimenta, acho que seria a minha sugestão, Felipe. Então, não se prenda, né, a tua vivência que você já tem em termos de dança, mas experimente com essa... Mas a ideia é o objeto, fita de móveis, para poder fazer essas experimentações. tá bom. Valeu, E professor. fique à vontade de ir por qual caminho você achar mais interessante, se pela dança ou dos jogos, né, que você tinha trazido, tá bom? Eu tô indo para as minhas salas, beleza? Legal, Pedro. Qualquer coisa, estou... André, Heitor, Théo, vocês têm alguma dúvida? Eu só não entrei ainda porque eu estou decidindo. Perfeito, Pedro.
Opa, pessoal.